No nosso dia-a-dia, utilizamos argumentos para defender o nosso ponto de vista. Contudo, os argumentos que apresentamos ou que os outros nos apresentam nem sempre são legítimos. Por exemplo, quanto à forma ou estrutura lógica do argumento, quando as premissas não suportam logicamente a conclusão, então o argumento é inválido, como acontece com as falácias formais. Por exemplo, a falácia da afirmação do consequente e a falácia da negação do antecedente, que são formas deturpadas do argumento modus ponens e modus tollens. Para além da análise da invalidade dos argumentos através da sua estrutura, também podemos identificar argumentos falaciosos através do conteúdo das premissas com informação errada ou deturpada, ou também da relação indevida ou ambígua entre as premissas e a conclusão. E estas denominam-se falácias informais. Estes erros de raciocínio ou de argumentação são por vezes utilizados de forma inconsciente ou por outras vezes de forma consciente e voluntária, tendo por objetivo persuadir de forma errada o outro. Por estas razões, é fundamental identificar as falácias informais do nosso discurso para não as cometermos e assim melhorarmos a força dos nossos argumentos e também identificá-las nos discursos dos outros, de modo a não aceitarmos conclusões que não tenham uma fundamentação legítima. Assim, das várias falácias informais que existem, aprenderemos 12. A falácia da generalização precipitada, da amostra não representativa, da falsa analogia, do apelo à autoridade, do falso dilema, da petição de princípio, da falsa relação causal, do ataque pessoal ou ad hominem, do apelo à maioria ou ad populum, do apelo à ignorância, do espantalho ou boneco de palha e, por fim, da derrapagem ou bola de neve. Comecemos pela generalização precipitada. Sabemos que a maioria dos argumentos utilizados nas ciências, assim como no nosso dia-a-dia, quando formulamos, por exemplo, estereótipos, baseiam-se em observações, isto é, a partir de casos particulares, a extrair ou inferir uma conclusão geral. Contudo, quando o número de casos observados é insuficiente para suportar corretamente a conclusão, temos uma falácia de generalização precipitada, que normalmente tem a forma: se alguns P são Q, então todos os P são Q. Por exemplo, ouvi um português a falar alto. Logo, todos os portugueses falam alto. Também no âmbito dos argumentos por generalização, temos a falácia da amostra não representativa, isto é, quando partimos de casos particulares que não representam a sua generalidade, tendo esta a seguinte forma: alguns não representativos P são Q. Logo, todos os P são Q. Este tipo de raciocínio incorreto acontece por vezes em sondagens ou inquéritos, quando, por exemplo, se procura apurar a opinião da população acerca de um certo assunto, mas apenas faz a auscultação em determinados lugares que, previsivelmente, se espera que tenham uma opinião que não irá representar a perspectiva da generalidade das pessoas. Por exemplo, os lisboetas são contra a tourada, logo, todos os portugueses são contra a tourada. Também utilizamos argumentos com base em comparações, isto é, com base em analogias, que podem ser legítimos quando as características comparadas são significativas para a conclusão. Ora, este argumento é recorrente quando nós, em Portugal, comparamos a qualidade de vida, do ensino ou da saúde com outros países da União Europeia, com o objetivo de concluir se estamos a seguir um bom ou um mau caminho. Contudo, quando comparamos duas situações que não têm características significativas ou relevantes para a conclusão, estamos perante uma falácia da falsa analogia, que tem a forma P é como Q, P tem a característica R, logo Q também tem a característica R. Por exemplo, este carro da Fórmula 1 tem rodas como o meu carro. O carro da Fórmula 1 é veloz, logo o meu carro também é veloz. Vemos que não é uma boa comparação e é uma falácia de falsa analogia, porque o facto de ambos os carros terem rodas não significa que partilham de outras características, como por exemplo ser veloz. Por outras vezes,
Quando não temos um conhecimento aprofundado sobre um certo assunto, invocamos uma autoridade ou um especialista para corroborar a nossa conclusão. E este é um argumento legítimo. Contudo, quando mencionamos alguém que não é uma autoridade no assunto para justificar a nossa conclusão, incorremos numa falácia do apelo à autoridade. Ou seja, P, que não é um especialista, disse que. Logo, que é verdade. Por exemplo, Cristiano Ronaldo, que é o melhor jogador de futebol do mundo, disse que o shampoo X é o melhor do mundo. Logo, o shampoo X é o melhor do mundo. Ora, se a nossa conclusão fosse relativa ao futebol, o Cristiano Ronaldo seria uma boa referência. Mas quanto a shampoos, o melhor do mundo não tem autoridade. Para além destas falácias que se relacionam com os argumentos não dedutivos já estudados, como os argumentos indutivos, de analogia e de autoridade, podemos ainda mencionar outros tipos de falácias que usualmente são utilizadas em discussões ou debates. É o caso da falácia do falso dilema, isto é, quando num argumento são apresentadas duas alternativas de resposta, quando na verdade existem mais. Ou seja, P ou Q, não P, logo Q, obrigando-nos assim a aceitar indevidamente uma das opções quando existem mais do que aquelas que são apresentadas. Por exemplo, escolhes ciências ou humanidades. Se não queres ciências, então tens que escolher humanidades. Ignorando, obviamente, que há mais opções do que o curso de ciências ou o curso de humanidades. Outra falácia também muito utilizada, não só no nosso dia-a-dia, mas também na filosofia, é a falácia de petição de princípio ou raciocínio circular. Isto é, um argumento em que a conclusão, implícita ou explicitamente, já se encontra nas premissas, existindo apenas por outras palavras. Assim, a forma lógica é bastante simples. P logo P. Ou seja, é praticamente a forma de afirmarmos a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Por exemplo, este conhecido exemplo de Donald Trump, que justificou que as notícias são falsas, fake news, porque muitas das notícias são falsas. Ou seja, aquilo que ele quer concluir já está a ser afirmado na premissa. Outro argumento falacioso, recorrente nas ciências e identificado pelo filósofo David Hume quando investigou os problemas da indução, é a falácia da falsa relação causal. Isto é, quando um argumento se baseia em situações temporalmente simultâneas, mas que não estão necessariamente relacionadas. Ou seja, se P, então Q, Q, então P. Por exemplo, o galo canta sempre antes de nascer do sol. Logo, o sol nasce porque o galo canta. Isto é, só porque o cantar do galo antecede o nascer do sol, não quer dizer que esse seja a causa para o sol nascer. E nós bem sabemos que não é a causa. Temos ainda outro tipo de argumento que é muito frequente na política. A falácia de ataque pessoal ou ad hominem. Isto é, quando em vez de tentarmos refutar o argumento que nos é apresentado, criticamos a pessoa que o apresentou, para desvalorizar os seus conhecimentos, o seu caráter ou a sua imparcialidade e desta forma demonstrarmos que o seu argumento está incorreto ou não é sustentável. A sua forma lógica tem normalmente esta estrutura. P afirmou Q, mas P não é credível. Logo, Q é falso. Contudo, bem sabemos que não é porque a pessoa é X ou Y que o seu argumento é falacioso. Por exemplo, o João diz que é importante comer frutas e vegetais, mas eu só vejo o João a comer hambúrgueres. Logo, não é importante comer frutas nem vegetais. Ora, o que o João diz é de facto verdade. É importante comer frutas e vegetais. E não é só porque ele come hambúrgueres que deixará de ser verdade que comer frutas e vegetais é importante. Vejamos agora outra falácia. Existe uma falácia que tem semelhanças com o argumento da autoridade. Contudo, em vez de invocarmos um especialista na área, invocamos a opinião da maioria das pessoas para reforçar a nossa tese. É o caso da falácia do apelo à maioria ou ad populum. Ou seja, se a maioria das pessoas afirma P, então P é verdadeiro. E bem sabemos que só porque a maioria das pessoas acha uma coisa, não quer dizer que ela seja verdadeira.
Por exemplo, a maioria das pessoas diz que beber leite faz bem. Logo, beber leite faz bem. De facto, beber leite faz bem e é recomendável. Contudo, não é porque a maioria das pessoas o diz, mas talvez porque, por exemplo, a comunidade científica nos apresenta argumentos sólidos a indicar que o leite faz bem. Ora, da mesma forma que recorremos à opinião da maioria porque não temos informação suficiente para formular uma opinião pessoal, também o fazemos quando incorremos na falácia de apelo à ignorância, isto é, quando procuramos concluir que algo é verdadeiro só por não ter sido provado que era falso, ou vice-versa. Assim, não se sabe que P, logo P é falso. Por exemplo, os cientistas não provaram que os fantasmas não existem. Logo, os fantasmas existem. Quer isto dizer que só porque os cientistas não provaram que os fantasmas não existem, não podemos inferir que os fantasmas existem. No mesmo sentido que a falácia do ataque pessoal, em que criticamos a pessoa em vez de contra-argumentar a tese apresentada, acontece algo semelhante na falácia do espantalho ou boneco de palha. Ou seja, quando distorcemos a tese que pretendemos refutar, de modo a parecer falsa ou absurda. Ou seja, o que acontece é que P afirma que R, nós, distorcemos Q, transformando em S. E por fim, o que vamos fazer é contra-argumentar S em vez de Q, que era a tese inicial da outra pessoa. Sabendo nós que S, a tese deturpada, é normalmente absurda, o que vai facilitar a nossa refutação. Por exemplo, dizes que és a favor do aborto, mas o aborto é o mesmo que o homicídio, logo és a favor do homicídio. Contudo, a tese do outro não tem nada a ver com o homicídio, mas ao afirmar que ao defender o aborto é o mesmo que estar a defender o homicídio, então torna depois mais fácil refutar a posição do outro, dizendo, obviamente, que ele não pode defender o aborto porque assim estaria a defender o homicídio. Por fim, apresentamos outra forma de distorcer o argumento do oponente, que é recorrer à falácia da derrapagem ou bola de neve. Isto é, quando exageramos as consequências das premissas de outro argumento de forma a torná-lo absurdo, criando uma cadeia de relações entre premissas que nos levará a uma conclusão indefensável. Ou seja, P então Q então R, R então S, S então T, logo P, que foi o que inicialmente afirmamos, corresponderá a T. Por exemplo, se não estudares para o exame, vais tirar má nota. Se tirares má nota, não vais entrar na faculdade. Se não entrares na faculdade, não vais ter emprego. Se não tiveres emprego, não terás uma boa vida. Logo, se não estudares para o exame, não terás uma boa vida. Esta conclusão parece-nos, obviamente, um exagero, mas é isto que acontece nesta falácia da derrapagem ou bola de neve, isto é, exagerar as consequências da primeira premissa. Chegamos desta forma ao fim das falácias informais, compreendendo que é importante reconhecer quando as utilizamos, de forma a evitar esses erros de raciocínio e a recusar conclusões quando estas se apoiam indevidamente em premissas incorretas ou que não têm nenhuma relação com a própria conclusão.